Boa noite, meu nome é Tamires Moraes, sou graduanda do curso de Zootecnia da UFMT. Vim aqui apresentar um trabalho ministrado pelo professor Adelso Joel, que dá a matéria de histologia para a Zootecnia 2020/1. E hoje o tema do vídeo é órgãos associados ao trato digestório. De princípio, eu trouxe aqui vários exemplos, né, de trato digestório diferentes, pelo fato de cada animal ter uma digestão específica, um alimento específico que consome. Temos os herbívoros, os onívoros, os carnívoros, entre outros. Isso modifica também o trato digestivo, tanto suas funções como sua estrutura em si. Antes de começarmos a falar sobre os órgãos do trato digestivo ou sistema digestivo, acredito que seja importante a gente entender o que é um trato digestivo, qual sua importância, tanto em animais quanto em pessoas. E para isso, eu fiz duas perguntas, que é o que é o trato digestivo, qual a sua importância. O que é o trato digestivo? Não é nada além de um conjunto de órgãos que tem como função triturar alimentos, porque nós ingerimos alimentos em quantidades grandes, né, em partículas grandes, e esse alimento, para ser absorvido, para ter sido aproveitado seus nutrientes pelas moléculas, ele tem que estar em pequenos pedaços, em minúsculos pedaços, e para isso nós precisamos do trato digestivo para quebrar essas moléculas, quebrar esses pedaços maiores e tornar em moléculas, para que o nosso corpo absorva esses nutrientes, que vêm tanto da proteína, do carboidrato, entre outros que consumimos. E isso torna-se energia para o nosso corpo. O carboidrato é um exemplo de transformação de energia. Tá, mas você explicou o que é o trato digestório, mas você não falou qual a importância. Então, se entendemos que o trato digestório é a absorção, trituração, secreção de tudo que comemos, a sua importância é que, se não tivermos esse trato digestório completo, esse trato digestório funcionando bem, em ordem, vai ter um colapso nesse caminho, nesse período de trituração, de absorção, né? Até porque nenhum ser humano vive sem alimento, não vive sem a energia que provém desse alimento que consumimos. Então, de base qual a importância do trato digestório? O trato digestório pega todo o alimento que consumimos, que necessitamos para nos manter vivos, e tritura e absorve tudo que é necessário. Tá, mas e o que não é necessário? O que acontece? A secreção disso em formato de fezes. E aqui temos o exemplo que o trato digestório é tanto em um neném, quanto num cachorro, quanto num gato, nos nossos pets, nos nossos animais de grande porte, em toda a variedade, né? Tem aqui, ó. Tá. Quais são as 5 funções do trato digestório? Como eu já mencionei, né, sobre a trituração, a mistura, vamos começar do primeiro, né, que é quais são as 5 funções. A ingestão. A ingestão
ela é feita conforme comemos, temos o ato de comer, de consumir o alimento. Já a ingestão, que vem da parte vocal, né, dos dentes, da língua, que tem todo um processo para auxiliar essa ingestão. Tem uma mistura e a movimentação que também pode ser feita na boca e também é feita em outras partes do corpo. Tem a digestão, a absorção, que é a absorção de nutrientes vindo desses alimentos, e a secreção, que é o último, para os alimentos para a parte que não é mais utilizado no corpo, que não precisa mais, aí acontece a secreção. E esse conjunto de órgãos que é formado o trato digestivo. Então, sabemos que ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Tá, Tamires, mas ele é só composto por esses órgãos? Não, ele possui os anexos, e esses anexos são a língua e o dente, que foi o que eu mencionei na ingestão, né? Ele auxilia para o movimento do alimento, entre outras coisas. Temos o pâncreas e a vesícula biliar. A boca. Temos uma linda foto de nossos felinos e nossos caninos, mostrando a anatomia dessas bocas perfeitinhas, que dá para ver os dentes e a língua, que são anexo da boca. E a boca ela é formada pelos lábios. Possui os dentes, que ele tem como função a mastigação. E o que é a mastigação? É a trituração de partículas grandes e partículas menores para conseguir ser passado pela nossa faringe e o nosso esôfago. A língua ela tem a função de deglutição e percepção de sabores. E tudo isso, tanto a boca, os dentes e a língua, é o início do trato digestório. Temos também uma foto de um caderno meu sobre anatomia humana. Temos uma representação da boca humana, que mostra também composto por dentes, pela língua, pelos lábios. Temos também as diferentes partes da língua, né? A ápice da língua, papilas, o lábio inferior, entre outros detalhes. Temos também um texto que fala de forma completa o que eu já citei, né? Que a boca é rodeada por lábios, encontra-se dentes e línguas, são responsáveis pela quebra de alimentos em partículas menores. A estrutura apresenta formas diferentes, que é os nossos dentes, no caso. Cada um se adapta a algo, que é como eu falei no início do vídeo, que cada órgão de um animal vai ser diferente conforme sua necessidade. Isso também nós vamos falar lá na frente sobre a diferença do formato de um estômago humano com um estômago de vaca, que são divididos em 4, né? Entre aspas. Aí, então, voltando no assunto dos dentes, né? Que é diferente, temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares, que cada um se adapta a uma função específica. A saliva também, ela ajuda a empurrar o alimento, né, para a faringe, para o esôfago, e assim ocorre a deglutição. Falamos aqui da faringe. Logo que o alimento ele é triturado, ele é transformado em partículas menores e ele junto com a saliva, ele é empurrado pela língua, ele passa para a faringe.
E a partir desse momento que o alimento ele é triturado, ele se chama bolo alimentar. O bolo alimentar ele passa para a faringe, e a faringe é um órgão tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Temos aqui uma apresentação anatômica da faringe. Ao ser degludido, o bolo segue para a faringe, que é uma porção comum do sistema digestório e respiratório. Tanto, é uma estrutura musculosa que nos permite respirar pela boca. Seguimos aqui da boca para a faringe, e da faringe vamos para o esôfago. O que é um esôfago? O esôfago ele é um tubo longo que atravessa o diafragma e se liga ao estômago. Ele também pode ser chamado de esfíncter. Esfíncter, acho que é assim que fala. Temos aqui uma representação anatômica de um cachorro, que vemos o esôfago no desenho aqui. Esôfago. Sair da faringe, passa pelo esôfago, que é um cano, né? Eu falo um tubo longo, um cano, que permite esse alimento acessar o estômago. Logo após a faringe, encontramos o esôfago. É o tubo longo, que é aproximadamente 25 centímetros, que atravessa o diafragma e liga-se ao estômago. Essa estrutura situa-se atrás da traqueia e da coluna vertical. É chamado por esfíncter porque se abre apenas com a chegada de uma onda peristáltica. O estômago. Temos o estômago de uma galinha. Eu achei importante colocar a anatomia de cada animal que a zootecnia estuda. Tem outros além que eu não coloquei, mas para ver que o sistema digestório, o trato digestório se encontra-se em todos, né? Não só no ser humano, não só na vaca, não só no cão, mas em todos os animais. O estômago, ele é dividido em 3 partes, que é o fundo, o corpo e a porção pilórica. Ele também, sua localização anatômica que fala que ele é mais deslocado para a esquerda. E no caso das galinhas, o estômago ele é chamado de proventrícula, que já vem uma especificação, né? Um diferencial, né? Que é de cada animal, como eu falei no começo. Depois do esôfago, temos o estômago, que é uma porção mais dilatada do tubo digestivo. É dividido em o fundo, o corpo e a porção pilórica. A abertura que liga o estômago recebe o nome de cárdia, quando a abertura que liga o estômago ao duodeno recebe o nome de piloro. Intestino delgado. Temos a anatomia de um cavalo agora. O intestino delgado ele é dividido em 3: o duodeno, o jejuno e o hielo. Ele é a parte da maior absorção dos nutrientes, graças às suas especializações de mucosas, pregas circulares, vilosidades e microvilosidades. Essa vem a parte da absorção, né? Não só no intestino delgado, como no estômago também é feito, mas no intestino delgado ele possui a maior absorção desses nutrientes que consumimos. Na anatomia do cavalo, deu para ver que o esôfago passa pelo estômago e do estômago vai para o intestino delgado. Aqui dá para ver o jejuno, o elo e o duodeno. Temos também nessa parte aqui jejuno e elo. Nessa parte aqui dá para ver bem melhor
que começa pelo duodeno, passa pelo jejum e finaliza no hielo. Intestino delgado, ele se aproxima de 6,5 metros, também é dividido em 3 partes, como eu citei, duodeno, jejum e hielo. Ele é o local com a maior absorção, possui mucosas específicas, pregas circulares, visualidades, microvelocidades. E é isso. Saindo do intestino grosso, vamos para o intestino delgado, vamos para o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em seco, cólon, reto e canal anal. O canal anal já vai para a parte do ânus, né? Que é a secreção. O intestino grosso, no seco, é onde tem o formato de uma bolsa alongada. O cólon possui o formato de um invertido. E temos aqui a imagem de uma vaquinha, que vai dar para mim mostrar para vocês a parte diferente do estômago, que, como eu falei, volta. Aí. Aqui. O estômago, cada animal tem um formato, cada animal possui algo específico, né? Tanto no trato digestório como respiratório. No trato digestório, no caso das vacas, temos esse diferencial, que é o estômago, que é dividido em 4 partes, né? O rumen, e é um processo mais lento, porque a vaca ingere um alimento, mastiga ou tritura ou passa para o estômago, que no caso não é um estômago simples, né? Um estômago composto por 4 partes, que passa em 2 partes, retorna para a boca e ela faz a mastigação de novo e retorna para outras 2 partes do estômago. Então, assim, no trato digestório, não tem como você falar, é isso para todos, não. Cada animal possui uma especificação, tanto para seres humanos, quanto para animais de grande porte, para pequeno porte, entre outros. Voltando para o intestino grosso, deu para aqui na foto, dá para ver o cólon, o reto e o seco. Não vai dar para ver certinho o formato, né, da bolsa. Da bolsa alongada dá até para ver, mas não vai dar para ver do cólon, que é um invertido. Não, dá sim, bem ali, né? Mas temos que o intestino delgado... Não, voltou. Aqui. Intestino... Ué, gente. Ah, não, tá certo. Que o intestino grosso é uma estrutura de 1,5 metro de comprimento. Diferente do intestino delgado, não apresenta velocidades nem microvelocidades. Ele é dividido em seco, cólon, reto e canal anal. No seco é uma estrutura de bolsa alongada, que encontra-se apêndice. Após o seco, há o cólon, que é o formato de um invertido, e é dividido pelo cólon ascendente, transversal, descendente e sigmoide. Vamos agora para o ânus, que é a parte final. O ânus. Por fim, temos o reto, que termina no ânus. Nesse esqueminha que eu fiz, tá todo o sistema digestório, todo o trato digestório. Depois do intestino grosso, que não é absorvido, é transformado em fezes e passa para o reto. E após o reto, há o ânus,
que forma a defecação, né? Nesse esqueminha aqui dá pra gente ver desde a boca. Ai, volta. Desde a boca, que é a ingestão do alimento em grandes partículas, que passa pela faringe, que não tá aqui, mas é importante mencionar. Aí passamos pelo tubo, que é o esôfago. Do esôfago a gente passa para o estômago, que é o tubo, porém dilatado. E no estômago já começa a ter a absorção em menor quantidade, porém possui a absorção. Esse alimento, esse bolo alimentar, ele, após ser absorvido pelo estômago, ele passa para o intestino delgado e possui sua maior absorção de nutrientes. Após ser absorvido essa quantidade maior de nutrientes, ele é passado para o intestino grosso, e do intestino grosso começa a secreção. Começa a ser formada a secreção, né? Após sua absorção de nutrientes, tem aquela parte que não vai ser mais absorvido, não vai ser mais utilizado. E aí começa a formação da secreção do bolo alimentar. E a partir desse momento, do intestino grosso se passa para o reto, e do reto é finalizado no ânus, com as fezes. É um bom esqueminha, um esqueminha prático sobre o sistema digestório, tanto em pessoas quanto em animais. Finalizando, nós temos aqui um esquema, uma foto igualzinho daqui da revista, do caderno, né, de anatomia, que dá pra ver um esqueminha no corpo humano. Temos aqui, ai gente, volta. Temos aqui o esqueminha da anatomia, que começa pela boca, passa pela língua, passa pela faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado. Também tem o pâncreas, o fígado, não, os anexos é o pâncreas. Do intestino grosso, delgado, passamos para o grosso, do grosso passamos para o reto, do reto passamos para o ânus. Seria importante mencionar sobre os anexos. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Os anexos da vesícula biliar do pâncreas, do dente da língua, que não são muito mencionados nesse vídeo. Porém, ele não perde sua importância, porque possui uma atividade importante também no trato digestório. E por fim, não volta. E por fim, é esse esquema do trato digestório, tanto os órgãos que são formados por auxiliares, como a boca, a língua, os dentes, que são responsáveis pela trituração, pela transformação de grandes partículas e menores partículas. Dessas menores partículas, que são chamadas não mais de alimentos, mas sim de bolo alimentar. Eles são passados para a faringe, que é um sistema que é tanto no respiratório quanto no digestório.
esse bolo alimentar, depois de passar da faringe, vai para o esôfago, que é um tubo e que conecta ao estômago. Estômago também é um tubo, porém dilatado, e começa a absorção de nutrientes. E seria importante falar que essa molécula, né, essa partícula menores do alimento, eles, para ser absorvido, eles têm que cair na circulação sanguínea para poder ser distribuído por todo o corpo. E toda substância para realizar esse processo de digestão se chama-se enzimas digestivas. Voltando, no estômago começa a absorção, e essa absorção ela tem uma forte, né? Ela começa a ser maior no intestino delgado. Nesse processo de intestino delgado que começa que aumenta essa absorção, e aí é passado para o intestino grosso. E no intestino grosso ele começa não só a absorção, mas começa também a secreção. Já que não possui mais nada para absorver, o que sobrou, o que não é mais útil, ele começa a fazer o processo de secreção, a formação da secreção. Depois desse processo ser iniciado, ele se passa por reto. E o reto já formado, esse bolo alimentar, essa secreção de bolo alimentar, que se chama-se agora fezes, ela é passada para o ânus e é expelida pelo corpo. E esse processo, ele acontece continuamente, né? Nosso corpo, nós não comemos uma vez no dia, né? Nós não ingerimos um alimento por dia. Nós ingerimos inúmeros alimentos, né? Temos café da manhã, café da tarde, janta, almoço. Então imagina, esse trato digestivo, esse sistema, ele é contínuo, ele não para. Se ele parar, né, vai estar um pane no nosso sistema, ele vai bagunçar o nosso sistema digestivo, a nossa absorção de nutrientes, a nossa secreção contínua também. E acredito que seja isso que eu tenho a explicar, né, a dizer de forma resumida, mas espero que tenha sido claro, né, apesar de não ser muito longo, mas espero ter sido breve e objetivo. Esse é o meu trabalho sobre histologia, sobre órgãos do sistema digestório, sobre o trato digestório. Espero ter mostrado não só na anatomia humana, mas que eu possa ter mostrado também na anatomia animal, tanto em bovinos, quanto em equinos, quanto em felinos, quanto em caninos, em aves também, que o sistema digestório ele é complexo, mas ao mesmo tempo que ele é complexo por cada animal, cada espécie ter um formato, uma função apropriada para aquela digestão, para aquele consumo em específico, em geral ele é simples, porque possui esse mesmo roteiro, né, de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Mas também explicar que cada um possui uma especialidade, cada um possui um formato, entre aspas, diferente, porque cada animal se habita de uma forma, cada animal consome um alimento diferente. Então, de forma evolutiva, o corpo vai se modificar, tanto no sistema digestório, quanto num osso, que é diferente, né? Então, todo o sistema corporal, ele é modificado a cada animal por conta do seu ambiente, da sua alimentação, da sua rotina e das suas ações. Vou me despedindo por aqui. Eu sou a aluna Tamires Moraes, com o trabalho de
órgãos associada ao sistema digestório da matéria de histologia de Adelson Joel.